irmãos menos felizes. Para isso, é necessário a nossa força moral, a nossa força interior para crescermos e para nos ligarmos buscando o auxílio divino, buscando o auxílio do Pai. O Mestre Jesus também nos ensinou que filho que pede um pedaço de pão e o pai lhe dá uma pedra, que lhe pede um peixe e o pai lhe dá uma serpente. Assim é nosso Pai. Mas eu rezo, eu peço tanto, mas eu não consigo, eu não alcanço, os problemas continuam. E aí, nós temos que ter o entendimento claro em nossa existência, enquanto nessa escola, nessa verdadeira escola terrena, que nós iremos ainda nos deparar com esses óbices, esses problemas, diante de verdadeiros professores. Se passarmos a entender a esse adversário, a essa pessoa que nos perturba, a esse companheiro que nós temos dificuldade, não como um inimigo, e o Mestre nos concitou também que orássemos e vibrássemos pelos nossos inimigos, mas se encarássemos esses irmãos de jornada como professores, aí, como nos ensina o mentor dessa lição, nós compreenderíamos que estamos sendo submetidos a cada dia de nossa existência a essas lições. A essas lições que poderíamos aprender com o lado bom e não com o lado ruim. Ao invés de proferirmos a palavra ofensiva, ao nos revoltarmos, ficarmos angustiados, contássemos até 10, mentalizássemos a água bendita, e ao invés de ficarmos desequilibrados, teríamos nessas oportunidades ensinamentos preciosos, lições preciosas de aprendermos a lidar com a paciência, com a fraternidade, com respeito, com a harmonia e tantas outras possibilidades que nós temos a cada dia nessa existência. E, muitas vezes, com os olhos cegos, diante da turbulência dos problemas que a vida nos acarreta, deixamos de ser aprovados nessas lições, que seriam e que seria realmente o que o nosso Pai gostaria que fizéssemos. Que não ficássemos apenas nessa existência, nesse plano, mas que pudéssemos alçar planos maiores não para o nosso júbilo, não para a nossa honraria, mas sim planos maiores que o Pai nos reserva, de já encontrando essa paz, essa felicidade relativa interior, pudéssemos ser instrumentos de sua boa vontade em auxílio de tantos irmãos que vagueiam ao nosso redor, ainda diante de sombras. Se já temos, queridos irmãos, essas oportunidades, como nessa noite de hoje, de implementarmos em nossos corações a centelha do Evangelho de Cristo, do Cristo, temos sim a possibilidade bendita de superarmos as dificuldades e os obstáculos que a vida nos apresenta com a nossa fé, com a nossa força interior, com a nossa ligação com o alto. E todas as possibilidades benditas que deveríamos não aproveitá-las da melhor forma, mas sim agradecer desde o primeiro momento, quando acordamos, um novo dia, ao abrirmos os nossos olhos materiais. E ao invés disso, muitas vezes, percorremos caminhos que vão nos levar a maiores dificuldades. A lição de hoje nos convida a superarmos as perturbações. E o remédio está em nós mesmos. O remédio está justamente no entendimento da mensagem que o Mestre nos trouxe há mais de 2000 anos atrás. Pedi e obtereis. Mas não só pedi e obtereis porque alcançaríamos tudo aquilo que desejássemos, mas alcançaremos
de acordo com as necessidades que nos são impostas, de acordo com o nosso merecimento. E aí o mestre completa, não só pedi e obtereis, mas ajuda-te e o céu te ajudará. Façamos então a nossa parte diante das perturbações que temos, diante dessas lições, implementemos em nossas vidas o conselho salutar do mestre, de modificar o nosso comportamento, de refletirmos antes de proferirmos a palavra, de reformularmos o nosso interior e a nossa condição, para que possamos alcançar o nosso equilíbrio. E nos equilibrando, conseguimos compreender o nosso entorno. E muitas vezes o entorno, seja no lar, seja no trabalho, seja nas ruas, muitas vezes o entorno depende desse equilíbrio interior que nós já conquistamos. Nós devemos fazer como o Pai, o Mestre nos ensinou, colocarmos a nossa luz não debaixo de uma candeia que a cobre, mas sim no alto, para que todos possam verificá-la e seguir aquele exemplo do qual o Mestre Jesus foi o maior e melhor modelo que tivemos em nossa existência. Muita paz a todos, um excelente término de semana, né? E até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Boa noite. Eu vou tomar um pouquinho. Não vamos nem usar. Deixa aqui. Antes ficava aqui em cima, agora fica mais bonito. Ficou demais. A casa tá ficando. A gente fica mais artista, assim, segurando. Eu previ, Alguém mas quer você fazer? sabe, mesmo quando era aqui, a gente ficava aqui, o pessoal sempre deixava, arrumava. Aí eu falava, obrigado, mas eu vou tirar. Eu pegava aqui e ficava. Porque era com cabo ainda. Agora já tá muito. Então foi sua homenagem. É. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Todo mundo superando as perturbações. O Não é fácil, né, foi? gente? Mas é uma lição para todos nós. Né? É que é uma lição para pensar muito, né? Então a gente fica mais É pensativo uma do que... reflexão. É uma reflexão. É uma lição de casa do dia a dia, né? Que nós temos. Porque tem que falar aqui. Às vezes uma recuperação, né? É uma lição de casa do dia a dia, né? Porque nós temos ainda muita dificuldade, né? Para compreender isso. Nós nos vitimizamos muitas vezes, né? Nós sempre não nos colocamos no lugar do outro, né? E Jesus, o maior psicólogo que a humanidade já teve, ele sabia compreender isso e nos colocava, né? Com tantas lições. O bom samaritano acho que é a melhor delas, né? Para colocar isso. De que realmente o entendimento, cada um passa pelo seu momento. Ninguém vai viver a vida do outro. Né? E a gente tem o costume muitas da sua casa. Então nós temos essa dificuldade, né? E tantas outras lições, o argueiro, a trave no rolho. Então, é realmente essa dificuldade que nós passamos. Ah, mas nós somos seres imortais. Puxa, tudo bem, mas já brilhou essa centelha de luz, né? E a dificuldade maior é superar esse entendimento que nós temos, mas é difícil de lidar. E o mentor, nessa lição da noite, ele trata muito bem isso, né? Ele trata como uma lição de casa, né? Que nós devemos procurar o diploma da virtude. Mas o que eu vou ganhar com o diploma da virtude? É justamente o que nós almejamos. Essa paz interior, né? Essa felicidade, não absoluta que é do Pai, mas a relativa. E isso é muito difícil no mundo de provas e expiações. E se estamos ainda nessa psicosfera, uma terminologia da doutrina, ou seja, nesse sentimento, ainda, nesse inconsciente coletivo, é porque nosso padrão vibratório
ainda se assemelha a essa existência. Né? Seja por provação, seja missionário, só que missionário eu encontrei poucos aí no caminho. Né? O último que eu me lembro foi o Chico Xavier, mas que vem realmente com essa missão, né, de amparo. Mas nós temos essas missões. Temos essas missões, eu não vou conseguir mudar o mundo. Mas Deus não quer que nós mudemos o mundo. Nós não vamos conseguir mudar o mundo realmente sozinho. Você tem que mudar você. Eu não vou conseguir mudar o mundo, mas eu consigo mudar. Eu consigo ainda segurar esse sentimento que está dentro de mim, tentar controlar essa ira. E isso se expande. Tem tantas mensagens lindas que a gente vê no dia a dia. Gentileza gera gentileza, isso é verdade. Você vê a pessoa sendo gentil, você fala, nossa, que bacana. Na esquina seguinte você faz o mesmo ato. Porque foi bonito ver aquele ato. E a gente tem dificuldade de compreender isso. E a gente tem que sair desse padrão vibratório de entender que tudo é problema, de que tudo é necessidade. E como eu disse, a ferramenta maior que o Mestre nos trouxe, se não o maior remédio, é a prece. É uma ligação direta que nós temos. Nos apazigua e muitas vezes, sem compreendermos, esses bons mentores vêm ao nosso caminho, seja por uma intuição, seja por um companheiro que chega à nossa frente. Nossa, mas eu estava tão ruim, tão mal, desesperada, chegou uma pessoa, falou de forma tão suave comigo, eu fiquei boa na hora. Então, nada é por acaso. Se estamos aqui justamente para esse progresso e tentemos nesse dia a dia, nessa jornada do dia a dia, como a lição nos convida, superarmos essas perturbações, que, como ele disse, também são próprias da nossa existência, mas que não devem ser eternizadas se temos a possibilidade de sermos diplomados com as nossas virtudes e a nossa melhoria interior. Viu? Falei mais um pouquinho. Fique com vontade de falar. Você está me atiçando. Viu, Pablo? A gente estava pensando que nós falamos sempre no mundo de regeneração. Eu acho que nós estamos ainda um pouquinho, nós temos ainda muita coisa do mundo primitivo em nós, né? Tem. Por tudo aquilo que a gente vê nesse mundo, a gente vê almas ainda muito maldosas. Tem. Né? Que tem uma oportunidade, que são, é uma recompensa para elas estarem aqui ainda, né? Porque convivendo com alguns que já estão num patamar melhor, tem a possibilidade. Né? Mas, infelizmente, os ciclos vão se passando. Né? Não estão tendo a oportunidade, não estão conseguindo. E a gente vê tanta coisa acontecendo, né? Eles, quer dizer, de repente a Terra se desloca e eles vão ficar para lá. Né? Isso que o senhor colocou é muito importante, porque nós ouvimos muitas vezes as pessoas falando, mas lá não tem mais jeito. É daqui para pior. Como assim daqui para pior? E é só nós observarmos aí o que já percorremos, o que a humanidade já percorreu. Mas as pessoas, não, nós já estamos na regeneração. Na regeneração eu não digo, mas caminhando para a regeneração. E é próprio do mundo que o tempo é cíclico e essas mudanças são cíclicas. É natural que essas coisas ocorram. Tantas leis que nós estudamos na doutrina, a lei de destruição, a ação e reação, então é natural que muitas vezes ocorram. E essa diversidade é própria também. Alguns espíritos têm, talvez, a última oportunidade no mundo assim, e depois voltam a habitar um mundo inferior, um mundo mais primitivo, como exemplo que nós temos, um livro muito bom, quem não leu eu indico para ler, que é muito interessante, é um livro difícil, não é fácil não. Aliás, eu não entendi. Tomara a Deus que chegue um dia que a educação, gentileza não seja mais espanto, né? Porque verdade. Isso às vezes hoje ainda, nossa. Não é natural. Seja o contrário, né? Não digo nem espanto, mas assim, de ficarmos felizes. Não espantados, mas felizes por ver que as pessoas estão trilhando um caminho. É tão gostoso, né? A gente vê assim, quando está todo mundo bem, harmonioso, e como qualquer situação mais difícil, às vezes uma briga no trânsito, uma coisa assim, como abala, assim, você vê que realmente as pessoas, quem já tem uma sensibilidade maior, fica abalado, sente muito.
E nesses momentos a importância da prece, da concentração, de manter a harmonia, a paz, que são esses ensinamentos para nós cultivarmos aí as virtudes e sermos, se possível, diplomados. Mas e tem um querido, bom, ele vem, o Samuca vem aqui também, né? O Samuquinha vem bastante tempo aqui. O Samuca costuma dizer assim pra gente, assim, você estuda, olha, não adianta, não queira ficar com diploma de mestre, doutor, PhD, diploma na parede e tal, porque lá em cima, quando você subir, quando você desencarnar, ninguém vai perguntar para você se você é doutor, mestre, PhD, tem diploma. Vão virar para você e perguntar, meu irmão, o que você fez de bom? O que você fez de bom para o seu próximo? E aí, como diz o Samuca, aí o bicho pega. Né? Porque aí, e eu costumo dizer sempre aqui que a morte nada mais é do que o encontro com a nossa própria consciência. Então estejamos com ela tranquilos, não amanhã, nem ontem, hoje, com a cabeça tranquila do dever reto cumprido. E não é fácil, mas é o que nós almejamos nessa existência. Ok? Abraço. Bom, meus irmãos, agora mais tranquilos, serenos, envolvidos já com essa paz desse ambiente, dessa sala. Vamos trazendo para os nossos pensamentos os nossos sentimentos mais verdadeiros, mais delicados. Vamos envolvendo com muito carinho, com muito respeito, todos os nossos irmãozinhos que experimentam o sofrimento, a dor, irmãos em asilos, orfanatos, hospitais, nas ruas, presídios. Que todos esses irmãos sejam acolhidos dentro do que precisarem, das suas dúvidas, das suas queixas. Aqueles irmãozinhos que não conseguem mais, Pai, pronunciar o Teu nome. Envolva-os com muita confiança e com muita alegria. Vamos vibrando com muito amor por essa Casa do Caminho e por tantos outros templos, igrejas, casas de religião, seja qual for. Que citem o Seu nome com respeito, com carinho. Vamos vibrando pela nossa casa, pelos nossos familiares. Vamos trazendo para o nosso pensamento cada um deles, abraçando-os intensamente, pedindo harmonia, equilíbrio, respeito acima de tudo entre nós, agradecendo a chance do reencarne juntos, muitas vezes tão necessário para um realinhamento moral e espiritual. Vamos vibrando pelo nosso planeta, pela nossa cidade, pelos nossos pensamentos, que estejam sempre, Pai, envolvidos em muito equilíbrio e discernimento. Sejamos sempre, Pai, com Teu apoio, com a Tua misericórdia, bons alunos na Tua escola. Essa escola que nos deixa claro a necessidade do trabalho, do bem ao próximo, do respeito, da paciência. Fortaleça em nós, Pai, as nossas qualidades, os degraus que já conseguimos chegar. Nos ajude a diminuir as nossas fraquezas, ainda as nossas imperfeições tão inerentes ao nosso espírito, em evolução. Proteja-nos, Pai. Acreditemos firmemente na Tua companhia, no Teu amor, que os nossos corações estejam sempre muito envolvidos em alegria acima de tudo. Alegria e agradecimento, Pai, pela vida. Tenhamos uma boa semana, uma semana de trabalho, de paz para nossa mente, para nosso coração.
que estejamos aqui mais uma vez semana que vem, se Deus quiser, que assim seja.